Olá, agora nós vamos estar tratando do sigilo bancário, é o item 18 do edital. Eu diria que o sigilo bancário é uma das questões mais importantes dentro de um banco. Então, se você for aprovado no concurso do Banco do Brasil e você estiver atuando no dia a dia com valores, com movimentações de clientes, lembre-se, o sigilo é uma cláusula da maior importância e no Banco do Brasil, qualquer ação funcional que fira essas regras ou as regras de sigilo bancário é punido com muito rigor. Então, é importante que você que pretende ser bancário, que pretende trabalhar no Banco do Brasil, saiba do seu compromisso com essa questão. Ok? Mas é importante destacar também que tem diversas situações em que você pode ter troca de dados, você tem decisões judiciais que precisam ser cumpridas. Então nós vamos trazer aqui uma mensagem onde, além de chamar a atenção e de destacar a importância do comportamento de cada funcionário que no dia a dia convive e manuseia dados relacionados ao conjunto de clientes do Banco do Brasil, além disso, é importante que você saiba em que situação que esses dados podem ser compartilhados com algumas entidades, com alguns órgãos. Por isso, nós vamos compartilhar com vocês aqui o que diz a Lei Complementar 105 de 2001 e aqui nós fizemos um pensamento daqueles tópicos que a gente considerou mais relevantes. Mas eu diria que as questões menores, os detalhamentos que podem ser úteis, vão ser apresentados para você se você estiver trabalhando no dia a dia e tendo acesso ao conjunto de clientes do Banco do Brasil. Tá? Existe um público que são as pessoas politicamente expostas, que você tem que ter um comportamento ainda mais rigoroso e que nem todo funcionário do Banco do Brasil tem acesso à movimentação desses clientes, as chamadas pessoas politicamente expostas ou pessoas expostas politicamente. Essa sigla às vezes ela é invertida. Então esse conjunto de pessoas que normalmente são autoridades políticas, são dirigentes estaduais, municipais e são atores que têm uma relação com a sociedade diferente, esse conjunto de atores também é tratado de uma maneira especial dentro do banco. Então a lei, a gente vai estar trazendo alguns aspectos dela, mas nem todos aqueles que no dia a dia você pode ter que conviver com eles, porque a gente não sabe em que área do banco você vai estar atuando. Bom, o sigilo bancário, é importante destacar que as instituições financeiras conservarão o sigilo em operações ativas e passivas e também nos serviços prestados. O sigilo não está associado apenas às operações de crédito. Então, quando você faz uma operação de crédito para um determinado cliente, essa informação tem que ficar restrita entre o banco e o cliente. Mas quando um cliente faz uma grande aplicação no banco, ou mesmo uma pequena aplicação, que são as chamadas aqui operações passivas, essa informação ela só pode ser de conhecimento do cliente e dos funcionários que no dia a dia convivem e estão atendendo a esse cliente. E você tem um conjunto de serviços prestados pelos bancos e pelo Banco do Brasil em especial, que também não pode ser compartilhada com terceiros. Portanto, conservar o sigilo é não compartilhar com terceiros nada que diz respeito a um determinado cliente. Nada, absolutamente nada. E o banco tem como auditar cada ação, cada atitude de um determinado funcionário que possa eventualmente acessar determinadas contas. Então, por exemplo, se você acessar a conta do senhor João da Silva num determinado dia, isso vai ficar registrado nos sistemas do banco. Portanto, se houver qualquer acesso de terceiros a essa informação, o banco vai saber que foi você que teve acesso à informação e vai investigar se você compartilhou essa informação com terceiros. Por isso, é fundamental que você tenha cuidado quando tiver informações sobre os clientes do banco. E vale destacar que as operações de factoring, que são as operações de trocas de cheques, também obedecem às normas. A operação de troca de cheques,
acaba sendo muito similar à operação de concessão de crédito. Você, na verdade, o cliente, a empresa, tem lá uma quantidade de cheques e você resolve trocar esse cheque fazendo um desconto do valor ali para um conjunto, para um determinado cliente. Isso nada mais é do que um crédito, porque você está antecipando um direito que essa empresa teria num prazo mais alongado. Portanto, é importante que você saiba que as operações de factoring também são abraçadas, são incluídas nessas normas relacionadas ao sigilo bancário. E aí eu vou compartilhar com vocês um conjunto de situações que não constituem violação do dever do sigilo. Então nós vamos trazer aqui algumas situações muito importantes. Primeiro, a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco. Então, as instituições financeiras fazem troca de informações entre clientes. E isso não representa violação do dever do sigilo. Segundo, fornecimento de informações do cadastro de emitente de cheque sem fundos. Quando nós falamos de cheque lá atrás, a gente chamou atenção para um aspecto que a utilização de cheques tem diminuído muito rapidamente, portanto, ocorre hoje com uma frequência muito menor. Mas é importante que vocês saibam que as informações dos chamados emitentes de cheques sem fundos, elas podem estar sendo compartilhadas, portanto, o cadastro de emitente de cheques sem fundos é um cadastro que recebe informações de todos os bancos. O fornecimento de informações também de devedores inadimplentes ao SPC e ao Serasa, por exemplo. Nós falamos num determinado vídeo do papel do SPC, do papel da Serasa, portanto, o envio de informações para o SPC e para a Serasa, que são os devedores inadimplentes, também não constitui violação ao dever de sigilo. Outro aspecto que não constitui a violação do dever de sigilo: comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos. Nós vamos ver num outro vídeo a chamada prevenção ao combate de lavagem de dinheiro. Essa ação, que é muito comum, que inicialmente nasceu no sentido de monitorar os fluxos financeiros relacionados ao tráfico de entorpecentes, que hoje avançou significativamente, isso são os ilícitos. Então você tem uma prática de ilícitos, que seria, por exemplo, um dinheiro proveniente de uma atividade ilegal. Olha, você tem que comunicar, existe uma regulamentação, nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre isso, e você tem a obrigação institucional de comunicar isso às autoridades competentes, especialmente ao COAF. COAF, que é uma instituição que nós tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês em vídeos anteriores, e mais adiante, quando a gente for falar da PCLD, da Prevenção ao Combate à Lavagem de Dinheiro, nós vamos falar novamente do COAF. Portanto, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos faz parte da previsão legal, que está na Lei Complementar 105 de 2001 e não constitui violação do dever de sigilo. Também não constitui violação do dever de sigilo a revelação de informações sigilosas, de informações sigilosas com o consentimento expresso do interessado. Eu sou dono da minha conta, eu tenho a permissão de compartilhar com quem for do meu interesse ou se for da minha vontade, compartilhar o meu sigilo. Então, se um determinado cliente ele dá o consentimento e autoriza, você pode revelar as informações, mas aí com o consentimento do cliente. Também o fornecimento de dados financeiros de pagamentos relativos a operações de crédito e operações e obrigações de pagamentos adimplidas ou em andamento de PJ e PF a gestores de bancos de dados. Gente, nós temos o chamado cadastro positivo, que é uma regulamentação recente do país. Portanto, esse cadastro positivo, ele é uma base de dados que aglutina dados de todo o sistema financeiro. Portanto,
O que nós estamos colocando aqui, que fornecer dados, sejam eles financeiros ou de pagamentos para base de dados dessa natureza, também não viola o dever de sigilo, razão pela qual a gente trouxe aqui como destaque para que vocês possam observar que existem diversas situações em que a informação pode ser compartilhada com alguns entes sem que haja nenhuma violação ao dever de sigilo. O sigilo também, ele se aplica à Companhia de Valores Mobiliários. A gente sabe que a CVM é um órgão normativo que regula tudo aquilo que ocorre no mercado de capitais. Tá? Então, no âmbito de atuação da CVM, ela também tem que cumprir o dever de sigilo. Então, não é só operações ativas e passivas que ocorrem dentro dos bancos. São as operações que ocorrem também dentro dos entes normativos, como a Companhia de Valores Mobiliários. Ela também tem que cumprir, e está na Lei Complementar 105, que a CVM também se subordina a essa lei. Bom, é importante destacar que em algumas situações a CVM pode solicitar a um determinado juiz a quebra de sigilo junto às instituições financeiras. Muitas vezes a CVM, para cumprir o seu papel institucional, ela precisa de informações que está no Banco do Brasil ou está num outro banco qualquer. Portanto, ela pode pedir a quebra de sigilo de um juiz e, normalmente, quando ela tem um processo investigativo de operações suspeitas relacionadas ao mercado de capitais, o juiz normalmente concede a ela esse direito para que ela possa cruzar os dados e tirar as conclusões necessárias e para que ela possa cumprir o seu papel institucional. E aí existe um outro aspecto que é a utilização de informações bancárias para fins tributários. Olha, a Receita Federal sistematicamente está monitorando possíveis atos de sonegação fiscal, por exemplo. E a movimentação bancária é um instrumento muito relevante para que ela verifique se as declarações de imposto de renda, por exemplo, estão coerentes com a movimentação financeira de uma determinada pessoa física ou jurídica. Portanto, o executivo, ele disciplinará os critérios segundo as quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União esses dados necessários para que a Receita Federal faça essa triagem. Portanto, nós temos mais essa situação que é prevista na Lei Complementar 105 de 2001, onde os bancos podem repassar informações para o ente, neste caso aqui, em destaque, a Receita Federal do Brasil. A quebra de sigilo bancário, ela pode ser decretada, se necessária, para a apuração de qualquer ilícito, em qualquer fase de algum inquérito ou de processo judicial. Então, o juiz tem o poder da quebra do sigilo. E isso parece claro para todos, mas eu vou enfatizar essa questão porque pode cair na prova a questão do poder do juiz de quebra de sigilo ou não. A justiça brasileira, ela é muito rigorosa e a quebra de sigilo só se dá em situações muito especiais. Não é comum o juiz autorizar a quebra de sigilo, há um rigor muito grande. A legislação nessa questão patrimonial, ela protege muito o proprietário dos bens, portanto, a quebra de sigilo ocorre só em situações muito especiais. Mas o juiz tem poder de quebra de sigilo e se está ocorrendo alguma situação onde um ilícito é percebido ou você tem suspeitas, indícios fortes de ilícito, o juiz certamente vai autorizar a quebra de sigilo. O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil em relação às informações que ele obtiver. Olha, o Banco do Brasil repassa ao Banco Central grande parte das informações que são transitadas no seu sistema do dia a dia. Então não é só o Banco do Brasil que tem acesso a essas informações. Muitas delas estão nas bases de dados do Banco Central. Portanto, o funcionário do Banco Central do Brasil, ele se submete a essa lei do sigilo bancário
assim como o funcionário do Banco do Brasil, porque o Banco Central também tem acesso a essas informações. Portanto, é importante também destacar, porque o tempo todo nós estamos acompanhando aí as CPIs, então o Congresso Nacional, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Federal, eles podem pedir a quebra de sigilo, aliás, eles podem decidir pela quebra de sigilo, e aqui eu coloquei um recorte, porque eu achei interessante, e como nós estamos vivendo agora, uma CPI, onde diversas situações aparecem, inclusive pedidos de quebra de sigilo, é importante destacar que BC, Banco Central, Companhia de Valores Mobiliários e instituições financeiras fornecerão ao Legislativo Federal informações e documentos sigilosos necessários se previamente aprovadas, ou pelo plenário da Câmara, do Senado ou pelo plenário das diversas CPIs. Portanto, as CPIs e o plenário da Câmara e do Senado também pode decidir pela quebra de sigilo bancário e, decidido em plenário, o Banco Central do Brasil, a CVM e os bancos, eles são obrigados a fornecer os dados para a Câmara Federal. Bom, outro aspecto em relação à quebra de sigilo é que a quebra de sigilo, desrespeitando essa lei complementar, ele constitui um crime, e aqui eu compartilhei com vocês quais são as penalidades, ou qual é a penalidade associada à quebra de sigilo. Olha aí, sujeitos responsáveis a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Então isso é muito importante. Então aqui eu compartilho com vocês qual é a pena da quebra de sigilo bancário. E incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar informações falsas. Olha, a CPMI pede ao Banco do Brasil um conjunto de dados em relação a um determinado cliente. O banco ele tem a obrigação de fornecer as informações corretas, informações exatas. Se ele omitir alguma informação, ele pode ser punido enquanto instituição, e a pessoa que estiver responsável por isso dentro do Banco do Brasil, por exemplo, ele vai estar sujeitando a essa pena de reclusão de 1 a 4 anos. Também essa exigência envolve o servidor público que utilizar qualquer informação obtida em decorrência da quebra de sigilo. Olha, na Receita Federal do Brasil, nós temos milhares de funcionários e muitas vezes as informações bancárias de clientes do Banco do Brasil são repassadas à Receita Federal para que a Receita Federal possa fazer cruzamento de dados. Portanto, o funcionário da Receita Federal, se ele utilizar essa informação de uma maneira inadequada, ele está sujeito também às penalidades da Lei Complementar 105 de 2001. Portanto, vejam bem, a ideia ou toda essa discussão que envolve o sigilo bancário tem uma abrangência muito maior do que aquilo que você vivencia no dia a dia. Portanto, se você for trabalhar no Banco do Brasil, se você for operar e ter acesso à conta de clientes, sejam eles clientes comuns ou aqueles clientes que são chamados de pessoas politicamente expostas, você precisa ter total zelo no manuseio e no acesso a essas contas, porque, logicamente, que a área de auditoria do banco vai estar observando acessos indevidos e a punição virá. Portanto, o Conselho de Ética também traz referências a isso. Nós vamos estar falando da ética no Banco do Brasil daqui a pouco em um outro vídeo, e você, como servidor, precisa cumprir os preceitos éticos, e o sigilo bancário também o vincula a essa questão tão importante para o banco e que pode gerar, inclusive, uma grande desconfiança em relação ao banco. O banco não cumprir as regras de sigilo, ele gera uma desconfiança no seu conjunto de clientes. Portanto, é fundamental que você saiba disso e que você seja muito rigoroso com sua atitude em relação às informações bancárias de cliente. Boa prova para você e observe com bastante rigor essas regras da Lei Complementar 105, porque elas vão ser muito importantes para a prova, mas mais importante ainda no seu dia a dia naquela grande instituição chamada Banco do Brasil.